Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Shalom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que alegria estar aqui na casa do Senhor. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, reunidos, para adorar o Senhor, para glorificar o nome dEle, para cultuarmos juntos um culto de adoração ao nosso Rei. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus, Deus maravilhoso, glorioso e santo. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Aleluia. Vamos à leitura. Portanto, é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, nós vamos ler até o 25. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa maneira vã de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, aleluia, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, glória a Deus. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Glória a Deus. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por este momento, e porque a tua palavra é luz, ó Deus, e porque elucida a nossa mente, o nosso entendimento, e aqui nós temos aprendido muito, Pai, muito ao seu respeito, Senhor, como nós devemos seguir a nossa caminhada aqui na terra. Pai, usa-nos, Senhor, com a autoridade que vem do teu trono, Pai, para que o teu nome seja glorificado e vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou ler aqui uma introdução a respeito desse texto, para que a gente se situe um pouco a respeito sobre o qual eu li. Pedro escreveu essa carta para os forasteiros da dispersão. Os crentes estavam sendo perseguidos, dispersos, tendo seus bens saqueados, tendo a sua liberdade retirada,
e eles estavam peregrinando debaixo de perseguição e de hostilidade. Então, Pedro se levanta para encorajar os crentes, dizendo que eles eram os eleitos de Deus, aleluia, dizendo que eles estavam salvos por uma herança gloriosa, que a herança e a riqueza deles não era desse mundo. Eles estavam contristados por tudo aquilo que estava acontecendo. O povo estava sendo perseguido e aqueles que não negavam a Jesus eram mortos. E para que o evangelho continuasse a ser pregado, eles se espalharam. Então, como eles deixaram as vossas casas, os vossos bens, eles andavam entristecidos por conta das aflições que lhes sobrevieram. Mas agora, no texto de hoje, Pedro vai dar uma guinada e mostrar o seguinte: nós nos alegramos na salvação que vamos ter e receber, ou seja, na consumação. Aqui passamos lutas, aqui enfrentamos tristezas, aqui vivemos muitas aflições, mas os nossos olhos devem estar lá. E tudo tem a ver com o tão grande e glorioso dia, o dia do Senhor. Somos peregrinos, ele continua. Mas enquanto estamos vivendo nessa terra, como então nós devemos caminhar? Como então nós devemos viver? Então eu quero explorar um pouquinho o texto aqui. Nós vamos falar sobre 3 pontos que se destacam entre o versículo 3 e o 25. Do versículo 13 ao versículo 16, ele exorta a respeito da santidade, de como nós devemos viver aquele que é salvo, de como é que tem que ser a nossa conduta e a nossa caminhada cristã. Do versículo 17 ao versículo 21, ele nos chama a atenção para o temor ao Senhor, para a reverência para com o nosso Deus. E do versículo 22 ao versículo 25, ele fala sobre o amor não fingido, o amor fraternal. Aleluia, Jesus. E ele começa o versículo 13 dizendo assim: pois, cingindo os lombos do vosso entendimento. Mas quando ele diz pois ou portanto, dependendo da versão, ele faz alusão a algo que vem, algo que foi escrito anteriormente, ou seja, o contexto de tudo que nós estamos explanando. Então vou voltar um pouquinho para situar um pouco mais a respeito desse pois ou desse portanto. O versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Então ele está dizendo lá, pois, porque você foi gerado de novo. Cingi os lombos do vosso entendimento, porque você foi gerado de novo. Para uma viva esperança. Então ele está dizendo assim: foi para uma viva esperança que eu quero que você cinja os vossos lombos do vosso entendimento, porque tem uma esperança real e verdadeira, e é essa promessa que nós estamos aguardando, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, ou seja, querido, não tem como tocar naquilo que o Senhor foi preparar para nós. Aleluia. Que mediante a fé está guardado na virtude de Deus para a salvação já prestes para ser revelada no último tempo. Então, aqui o apóstolo Pedro ele está fazendo alusão à nossa nova vida, à nova oportunidade que o Senhor nos deu. Não aquela que foi gerada pelos nossos pais, mas agora sim, por alguém que é santo, perfeito, imaculado, aleluia. E ele diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. O lombo, a nossa região lombar, todos nós sabemos, é essa parte aqui. E o Pedro, ele usou uma referência
Porque no passado, os judeus usavam aquelas vestes longas e para uma batalha, ou para se movimentar, para se locomover, para se deslocar, para não cair, para não tropeçar, para ter habilidade, eles precisavam cingir os lombos. E como eles faziam isso? Então eles pegavam o tecido e trazia e prendia na cintura, fazendo um tipo de bermuda, para que eles tivessem destreza, para que eles pudessem batalhar sem que virassem alvo fácil, sem que as suas próprias vestes viessem comprometer a desenvoltura. E o Senhor está dizendo assim: cinge os vossos lombos do vosso entendimento. Ele está dizendo o seguinte: cinja a vossa mente, os vossos pensamentos. Está falando de santidade, que nós precisamos pensar em tudo aquilo que nós temos visto, em tudo aquilo que nós temos falado, em tudo aquilo que nós temos ouvido, em tudo aquilo que nós temos feito, como é que nós temos agido. Então ele está dizendo o seguinte: tudo aquilo que a palavra tem sido revelada para você, através da leitura da palavra, ou através do ensinamento, através das pregações, ou quem sabe através do louvor, tudo aquilo que entra na nossa mente tem que nos instruir, nos dar direção, para que o nome do Senhor seja glorificado e que possamos andar em santidade. Aleluia. Ainda no mesmo versículo, sede sóbrios. A sobriedade fala de equilíbrio, de domínio próprio, do fruto que vem do Espírito Santo do Senhor. Então, muitas pessoas não têm domínio, não têm equilíbrio na maneira de falar. Às vezes no relacionamento com os filhos, ou no relacionamento com os pais, quem sabe no relacionamento com a esposa, com o esposo. Muitas pessoas não têm domínio na vida sexual. Então aqui está dizendo para que sejamos sóbrios. Tudo isso a palavra do Senhor nos ensina e nos direciona, aleluia. E esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não é dom nosso, vem do nosso Senhor Jesus, aleluia. Então nós temos que esperar inteiramente na graça do Senhor, entendendo que não é a nossa prática que vai nos salvar. O que vai nos salvar é a graça do Senhor Jesus. Mas o salvo, ele faz boas obras, ele tem discernimento e ele leva uma vida que agrada o nosso Deus, aleluia. E um pouquinho mais adiante nós vamos ler aqui, explanar um pouquinho a respeito das obras. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Antes nós andávamos errantes, e o Senhor até levava em consideração. A Bíblia diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Porém, uma vez conhecendo a palavra de Deus, uma vez tendo entendimento, nós temos que andar em sobriedade, em sabedoria, não nos moldando às coisas do mundo. A maioria das igrejas andam secularizadas, e quando nós falamos igreja, nós falamos do indivíduo, muitas vezes querendo se moldar às coisas do mundo. E a palavra aqui nos adverte, para que a gente não se molde com as concupiscências, com os desejos carnais, com os desejos mundanos, com aquilo que o mundo tem oferecido. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo, aleluia. Se nós queremos ter um relacionamento com o Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, nós precisamos buscar a santificação. Nós precisamos ter um tempo de separação, um cuidado, porque se o nosso Pai é santo
e nós queremos nos relacionar com o nosso Pai, nós também devemos nos santificar. Aleluia. Porque senão, a Bíblia diz que o Senhor, Ele não tem comunhão com trevas. Então nós precisamos ser luz. E não que nós não erramos, porque o filho comete erros. Vamos imaginar uma criança, o nosso filho pequeno, que erra acidentalmente e derruba um copo de café porque ainda não tem todo o domínio, coordenação motora. O que é que o pai faz nesse caso? O ideal é que o pai o corrija, o instrua, o ensine. Mas se ele, por rebeldia, pega o copo e joga na mesa, isso entristece o nosso Deus. O que é que eu estou querendo dizer? Que quando nós temos o conhecimento, muda, porque nós sabemos o que nós estamos fazendo. Então, a palavra do Senhor diz que a quem muito é dado, muito também é cobrado. Se nós aprendemos do Senhor, nós precisamos, e tivemos um renovo, se nós fomos gerados novamente, nós temos que viver em novidade de vida. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre reverência, sobre temor. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes vossos pais. Ele está dizendo que se nós chamamos o Pai, se nós invocamos o nosso Deus e o chamamos de Pai, está dizendo assim, aquele que sem acepção de pessoas, um Deus que não faz diferença, se você tem faculdade ou se você não estudou, se você não teve oportunidade, para ele isso não muda nada. Isso é indiferente. O que ele quer é que você reconheça o feito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário e que por Deus ele foi ressuscitado. É isso que ele espera que nós creiamos. Aleluia. E uma vez tendo crido, a Bíblia está dizendo assim, julga segundo a obra de cada um. Então o Pai que nós invocamos é Pai, mas também é juiz. Aleluia. Então é o justo juiz. E ele vai nos julgar pelas nossas obras, pela maneira como nós caminhamos aqui. Na sequência está dizendo assim, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Qual é o tempo da nossa peregrinação? O tempo da nossa peregrinação enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos aqui. E quando termina esse tempo? Ou quando o Senhor nos chamar individualmente, ou quando o nosso Deus vier buscar a sua igreja. E aí cessa todas as oportunidades. Mas enquanto nós estivermos peregrinando aqui, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, nós temos que viver de maneira que agrade o nosso Deus. Nós precisamos fazer boas obras sim, não com a ideia de que seremos melhores fazendo as boas obras, mas de maneira que nós somos gratos porque somos salvos e isso nos motiva a fazer boas obras. Aleluia. Glória a Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais. Nós andávamos errantes, lembra, irmão, como você vivia? Lembra como era a tua caminhada aqui na terra? Pois é, nós não tínhamos ideia de que nós caminhávamos rumo à perdição. Nós não tínhamos esse discernimento. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui, para a glória de Deus,
que não foi por preço de prata ou ouro que nós fomos comprados, mas pelo preço do sangue. Aleluia, Jesus. Nós fomos resgatados pelo poder do sangue do Cordeiro. Oh, aleluia, Jesus. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado, aleluia, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, aleluia, Jesus. Querido, o plano de salvação, o plano do nosso Deus, não foi um plano B, não foi porque deu errado e aí Ele enviou Jesus. Não, querido, aqui a palavra do Senhor está nos revelando o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, aleluia, manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, aleluia, Jesus. Então já era plano de Deus, já era projeto de Deus, está tudo sob o controle do nosso Senhor, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, e por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então, ainda que venham as aflições, ainda que venham as perseguições, as assolações, nós temos que focar lá no alvo, como um atleta que se prepara para receber lá na frente o troféu. Por que ele não desiste? Por que ele persevera? Porque ele não fica focado no hoje, ele está ligado lá na frente. Os olhos dele, a mente dele, está pensando lá na frente, no que ele há de receber como troféu, se ele conquistar a vitória. E é assim que nós temos que pensar, caminhando aqui, caminhando nossa terra, nessa terra, a nossa mente precisa estar linkada no Senhor, focada no nosso Salvador, lá no nosso Jesus Cristo, que está no céu, aleluia, com um corpo glorioso, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor, aleluia, purificando a vossa alma na obediência à verdade por amor fraternal. Agora nós vamos entrar um pouquinho no campo do amor. Aleluia, Jesus. Purificando a vossa alma na obediência à verdade para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Ele está falando de purificação. Ele está dizendo assim, purificando a vossa alma na obediência à verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. E é a palavra do Senhor que nos purifica. Se nós fizermos um exercício de repetir, por exemplo, o livro de Efésios, durante os 30 dias, é um exercício. Durante 30 dias, repetir o livro de Efésios, é um exemplo. As epístolas do apóstolo Paulo, pode ser qualquer uma delas. Se todos os dias a gente tirar uns 15 minutos para ler, essa palavra vai estar guardada aqui. Aleluia, Jesus. E aí essa palavra vai nos purificar sobre tudo aquilo que o texto traz de referência. E vai nos purificando. Para quê? Para que nós tenhamos o verdadeiro amor fraternal, o amor não fingido. Você ama o seu irmão? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se você não ama o seu irmão que você vê, como é que pode amar a Deus que você não vê? Aleluia. Então, uma maneira que nós temos de provar o nosso amor ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus, é amando o próximo, amando o nosso irmão.
um amor verdadeiro, um amor não fingido. Não é aquele amor que diz: irmão, eu te amo, viu? Mas daqui a pouco está falando pelas costas. Não é desse amor que a palavra do Senhor está falando. Mas a purificação para esse verdadeiro amor está aqui contido na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Nossa, meu Deus. Aleluia, aleluia. Eu ouvi uma história, vou contar rapidinho aqui. Eu ainda tenho um pouco de tempo e também ainda não terminei, mas já estou caminhando para o final. De uma certa feita, o pastor foi visitar uma irmã e aí ele foi lá orar por ela. E aí foi servido para o pastor uma xícara de café e uma colherzinha tal, e era uma colherzinha que ela estimava muito. Aí ele pediu para ela: traz a sua Bíblia. Aí trouxe, ele leu uma palavra, orou, abençoou e foi embora. Aí o pastor foi embora e ela não achava mais essa colherzinha. E aí ela falou com seu esposo: ai, estou muito triste com o nosso pastor. O nosso pastor, ele veio na minha casa e ele pegou a minha colherzinha, aquela que eu estimava tanto. Eu estou muito triste. E 1 ano se passou e ela aborrecida com o pastor. Até que o pastor voltou para fazer uma nova visita na casa dela. E aí ela não aguentou e disse: pastor, eu estou muito triste com o Senhor. Mas por que, minha irmã? Aí ela disse: eu estou muito triste porque aquela outra vez que o Senhor esteve aqui, eu te dei uma colherzinha, e aí o Senhor pegou a colherzinha e levou embora. Ele falou: não levei embora a sua colherzinha. Aí a conversa desenrolou mais um pouco. Ele falou: me traz a Bíblia, vamos orar, eu quero ler uma palavra para você. E 1 ano depois, quando ele abriu a Bíblia, a colherzinha dela estava lá, dentro da Bíblia. Como é que o cristão vai se purificar através da palavra do Senhor se ele não lê a Bíblia em casa? Aproveitando esse gancho também, puxando aqui um parênteses para falar a respeito de oração. Eu estava pesquisando a respeito de oração e tem uma pesquisa que diz que cientificamente está comprovado a eficácia da oração. Que as pessoas que oram, isso é um estudo de 2019 e um estudo de março também de 2022, que a oração, ela tem cientificamente, nós que somos cristãos, nós cremos nisso, nós sabemos disso, mas até os cientistas já se renderam, até os médicos já se renderam, e eles entenderam que aqueles que têm fé e que oram a Deus, eles vivem mais, que eles são curados. Então eu só abri esse parênteses para dizer para você, a nossa igreja, ela nos ensina a orar. Nós louvamos a Deus, porque todo culto nós temos aqui um período de oração. Mas não é por acaso não, irmão. A igreja está te ensinando a orar. A igreja está te ensinando a orar. A igreja está te ensinando a orar. A igreja está te ensinando a ler a Bíblia. A purificação vem através da palavra também, da palavra de Deus, do entendimento, do conhecimento, para que sejamos verdadeiramente purificados e assim possamos produzir o verdadeiro amor fraternal. Aleluia. Glória a Deus. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A palavra do Senhor é imutável. Hoje eu recebi um vídeo que dizia que, mas a respeito de casamento de homem com homem, mulher com mulher, e as pessoas dizem assim, mas isso era em outro tempo. Hoje em dia pode.
A palavra do Senhor não mudou. A palavra do Senhor não mudou. E essa é a nossa maneira de viver, essa é a nossa regra. E nós glorificamos o nome do Senhor, porque Ele nos dá um entendimento, esclarecimento através da sua palavra. Aleluia! Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aleluia! Se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo de perseguição. Algumas leis que têm sido aprovadas, há uma luta muito grande. E nós percebemos que, ainda muito distante do que passaram os judeus desse período, desse tempo, pessoas que morriam mesmo por amor ao Evangelho. No Brasil nós não estamos vivendo esse tempo, mas nós já temos percebido muitas pessoas dispersas e por qualquer motivo se distanciando dos caminhos do Senhor. E a notícia que eu tenho para te dar não é muito boa. Vai piorar, irmão. Então aperte o cinto aí. Se você quiser, de fato, herdar, aleluia, Jesus, a herança que nos foi preparada, se você quer ir morar na glória. Às vezes eu fico pensando, querido, como será o céu? Em meio a tanto sofrimento, a tanta luta, a tanta tristeza. Às vezes eu fico imaginando as bodas do Cordeiro, as núpcias com nosso Senhor, aleluia. Que tempo precioso, que tempo glorioso que nós iremos viver. Um corpo transformado, não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais morte. Aleluia, Jesus. Que tempo! Mas nós precisamos nos preparar. As pessoas estão dispersas. Sabe, a tecnologia, hoje nós vivemos um tempo diferente na igreja, os cultos são gravados e as ministrações elas vão muito longe e elas podem atingir milhares de pessoas e nós louvamos a Deus pela tecnologia. Mas quando nós falamos de temor, de reverência, nós precisamos ter cuidado com a tecnologia. Às vezes, nós estamos dentro da igreja com o celular na mão, mas não para ler a Bíblia. Às vezes nós estamos online, com o mundo lá fora. Falta de reverência, falta de temor. Às vezes a palavra está sendo pregada, às vezes a palavra está sendo ensinada. Uma oportunidade riquíssima. Muitas pessoas, irmãos, não estão tendo forças para voltar. E até dizem que querem, que têm vontade, mas são fracos de vontade. Nós estamos aqui, vivendo o privilégio de servir genuinamente o nosso Deus. Que nós não deixemos passar essa oportunidade. Eu vivo dizendo, o inimigo é sorrateiro. E ele vai colocando distante devagarinho. Deixa de ir num culto, deixa de ir no outro culto. E nós entendemos que às vezes o trabalho, às vezes a necessidade mesmo de não estar presente acontece com todos nós. Mas sempre que tiver a oportunidade, ainda que você esteja cansado, faça um esforço. Eu confesso aos irmãos, às vezes a minha esposa ela me estimula, às vezes eu estou lá um pouco contristado, às vezes eu estou triste, um pouco desanimado para vir para o culto. Não disse nada, ela diz, vamos para o culto. Eu falo, bora para o culto. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
E quando nós chegamos aqui, aí o Senhor fala conosco e trabalha no nosso interior e mostra o quanto Ele é precioso, maravilhoso, trabalha no nosso ser de uma maneira tão impressionante que não tem como não crer num Deus como o nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por mais uma noite na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Obrigado por este templo, obrigado por este lugar. Obrigado, Pai querido, pela nossa liderança, pela nossa pastora, pelos nossos pastores. Obrigado, Senhor, por toda a liderança desta igreja. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Ah, Pai querido, eles são preciosos e o Senhor sabe. Eles são especiais, Deus. Pai querido, em nome de Jesus, não permita, Deus, que na nossa falha, Pai, às vezes na nossa desatenção, Pai querido, que nós não tenhamos o cuidado com alguém que, quem sabe, esteja precisando tanto de nós. Alcança cada um dos meus irmãos aqui presentes e alcança também aqueles que não vieram por alguma razão, ou porque estão desanimados, ou quem sabe porque estão trabalhando. Mas, Senhor, eu gostaria de te pedir nesta hora, visita, Deus, cada um. E mais um pedido especial eu te faço agora. Alcança os nossos familiares, aqueles por quem nós tanto temos buscado, Pai. Converte eles, traga eles para a Tua presença. Em nome de Jesus, glorifica o Teu nome. Glorifica o Teu nome através da vida deles. De alguma maneira, Senhor, faça um rebuliço. Pai querido, mas nós queremos eles congregando conosco, Te adorando em família, e assim poder profetizar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos nos despedir. Deus, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra. Estamos agora nos despedindo, Senhor, dos nossos irmãos, de alguns deles, outros vão para as nossas casas juntos conosco, Pai. Pai, mas nós não queremos nos despedir do Senhor, nós queremos que o Senhor continue conosco, nos leve para casa, nos proteja, nos guarde, nos livre do homem sanguinário, Pai, do homem de mau pensamento, Senhor. Nos dê uma noite de descanso, quem for sair, guarda, protege, Senhor. Dê a diversão, Pai querido, que eles tanto precisam, mas os proteja, Senhor. E depois os leve de volta para casa, dê uma noite de sono reparador e um domingo abençoado, Senhor, que eles possam estar aqui de volta, se assim o Senhor permitir, para glorificar mais uma vez o Teu santo nome. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Shalom.